versículos 3 a 14. Efésios, capítulo 1, versículos 3 ao 14. Fiquei meio... Diz assim a Escritura: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa palavra poderosa do apóstolo Paulo da carta aos Efésios traz uma mensagem riquíssima, né? E um tema poderosíssimo da teologia. Quem é mais nerdola de teologia sabe que esse é um tema que sempre está em debate, né? Desde Agostinho até agora. E nos meus anos antes de iniciar o estudo da teologia, quando já era eu chamo de nerdola esse pessoal que gosta de estudar qualquer tema, né? E eu já era um nerdola em teologia antes de fazer teologia. Então a gente vive, e nerdola é aquele grupo de pessoas que vivem na internet, em blogs, em perfis, né, da rede social, debatendo sobre qualquer tema. Claro que a expressão tem mais a ver com esse mundo dos quadrinhos, dos super-heróis, né, mas a gente usa para os outros interesses também, assim. E eu era um desses nerdolas de teologia, das bolhas de teologia da internet, na época que ainda se usava blogs. Os blogspot ainda eram bastante famosos, né? E grupos de Facebook. E esse era o tema, né? Predestinação. Afinal de contas, nós somos predestinados por Deus para a salvação? Ou a gente precisa dizer sim para Deus para sermos salvos? Temos liberdade para dizer sim a Deus ou não? Ou não temos, né? Somos eleitos. E é isso, definitivamente. E esse era o tema do mundo evangélico. Pelo menos o mundo evangélico brasileiro mais geral. Assim, os luteranos nunca participaram muito bem desse debate. Então a gente conhecia duas versões desse debate, que era a versão calvinista, reformada, que colocava com toda firmeza, né? Não, Deus elegeu e predestinou os que vão ser salvos. E os que não vão ser, ele também elegeu e escolheu para não ser salvo. E é isso que diz a Escritura. E do outro lado tinha os arminianos que diziam, mas como pode? Deus não é assim, não. Se alguém não é salvo, não é porque Deus não quis, é porque essa pessoa não quis. Então existe
alguma agência livre, né, do ser humano. Diante do Evangelho, ele pode dizer sim ou dizer não. Então esse era o debate. Os reformados de um lado, dizendo com convicção, não, existe. Ou Deus escolheu ou não escolheu. E os arminianos do outro dizendo, não, na verdade, o ser humano tem a chance de dizer sim ou de dizer não. Bom, e a gente tinha que escolher um desses dois, né? Pelo menos eu, né? Não conhecia a teologia luterana para pensar que havia uma outra possibilidade. E os luteranos nunca se interessaram muito em engajar em internet, né? Em debater. Ninguém também nem conhecia e sabia que tinha essa opção. Mas depois do estudo da teologia, aí a gente foi descobrir, né, que existe uma posição luterana também acerca desse tema. E que, na verdade, ela não é nem calvinista e nem arminiana. Ela é própria, né? Ou pelo menos tem similaridades, digamos assim, com uma ou com outra, mas ela tem sua própria forma de enxergar o tema da predestinação. Porque o grande debate da predestinação, nesses grupos, é tentar equilibrar textos que às vezes parecem ser contraditórios, né? Porque a gente acabou de ler um texto que fala claramente que Deus nos predestinou. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, não tem o que dizer diante de um texto desse. Não tem como você ter uma outra interpretação se o texto está dizendo claramente que nós somos predestinados por Deus para o louvor da sua glória em Jesus Cristo. Portanto, a predestinação é um tema inequívoco. A Bíblia fala da predestinação. Ao mesmo tempo, as Escrituras estão cheias de referências que falam sobre a responsabilidade do ser humano, sobre que aquele que não foi salvo, ou não é salvo por causa da sua própria escolha, né? Então, parece que na Escritura há a possibilidade de dizer, não, aquele que foi rejeitado por Deus, ele é culpado dessa própria rejeição, né? É isso que Paulo aborda na tríade clássica de Romanos 9, 10 a 11, em que ele discute sobre por que os israelitas não se converteram a Jesus, né, ao Messias. E Paulo diz, eles caíram por sua própria culpa, por seu próprio ego. Então, a Bíblia afirma as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o Lutero, diferente do Calvino e do Armínio, que tentavam harmonizar, cada um puxando para o lado, Lutero fala assim, ele lê os dois textos que falam duas coisas aparentemente contraditórias, e o Lutero diz assim, não, tá bom, eu aceito, né? Eu não preciso necessariamente criar um sistema lógico que explique, porque se a Bíblia diz para mim que eu sou eleito, sou predestinado, e essa é uma ação de Deus, e eu não tenho participação nesse momento, a não ser ser alguém que recebe, alguém que se rende, então é isso que é verdade, eu sou predestinado desde antes da fundação do mundo. Não é porque eu quis, não é porque eu aceitei, não é porque teve um momento ali que eu me dei conta. Não, eu só me dei conta porque ele já tinha me eleito, já tinha me escolhido. Mas se a Bíblia diz que aqueles que são condenados por causa da sua própria culpa, por causa do seu ego, da sua vaidade, da sua incapacidade de reconhecer a necessidade de se render, de crer, de aceitar, então também é verdade, porque as duas coisas podem ser verdade, pelo menos diante da lógica de Deus. Essa é, digamos assim, em síntese, a conclusão luterana. E por que isso é assim em Lutero? Porque a principal preocupação de Lutero não é desvendar os mistérios da teologia, ainda que seja um teólogo bem esforçado, né? Escreveu pra caramba. Se vocês pesquisarem aí na editora Sinodal, vocês vão encontrar 15 volumes, e tem mais para vir aí que não foi traduzido tudo, e é cada volume um calhamaço de 700, 800 páginas, né? Então, assim, Lutero escreveu bastante, mas ele não teve a preocupação de escrever, como, por exemplo, a escolástica medieval, escreveu uma suma teológica que diz, não, a lógica da nossa teologia é essa. Ou Calvino, que escreveu as Institutas da religião cristã, em que a lógica da nossa teologia é essa, com todos os sistemas. Lutero não fazia isso. Lutero, ele lidava com as situações que se apresentavam. Então, todos os textos de Lutero são mais, na verdade, cartas, debates, de alguma pergunta que aparecia. Ô Lutero, e aí, a predestinação? Aí o Lutero vai e escreve sobre a predestinação. E aí, quando você lê o Lutero, no volume 1, falando sobre isso, quando você vai ler o volume 12, parece que é contraditório. Não, porque ele não tem preocupação em ser coerente, ele tem preocupação em afirmar aquilo que a Bíblia e a Escritura
Mas, principalmente, e é isso que mais importa, é que para além de solucionar uma questão que parece insolucionável e dar uma resposta definitiva sobre aquilo que, às vezes, se o próprio Deus não quis dar uma resposta definitiva, então o Lutero tem o seguinte caminho: a gente interpreta as coisas a partir de Jesus Cristo. E interpretar as coisas a partir de Jesus Cristo é o que promove Cristo em mim, nessa palavra, ou nesse mistério, nessa revelação. Ao ler os textos sobre predestinação, como a gente acabou de ler, a preocupação sua é saber se foi eleito antes da fundação do mundo, ou se você tem uma livre agência, ou entender o que isso significa para você hoje, como uma pessoa que crê, como uma pessoa crente. É isso que é importante para Lutero. O que isso significa para mim, como pessoa crente? Eu fui eleito antes da fundação do mundo. Eu fui predestinado por Deus antes da fundação do mundo. O que isso significa? Qual é o peso disso para a minha vida de fé? Esse é o ponto. Portanto, o foco de Lutero é um foco pastoral. Claro que teológico, mas principalmente pastoral. O que isso significa para mim? E aí, por isso que a predestinação na teologia luterana é inegociável. Nós cremos na predestinação. Nós afirmamos a predestinação. Mas não como um sistema pagão de predestinação, em que Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não é isso que a predestinação fala para nós. Porque quando a gente lê aqui Efésios 1, 3 a 14, ele não está falando sobre isso. O que o texto está deixando muito bem claro é: olha, você foi salvo, você foi escolhido, você foi eleito, você é participante das bênçãos celestiais em Cristo. Você já tem um tesouro à sua disposição. Por quê? Porque você foi eleito em Cristo. O que significa? Significa que a dádiva da salvação, a dádiva da eleição, a dádiva da reconciliação com Deus é algo que é inegociável, é imperdível, é definitivo. Você não precisa viver agora, na sua vida de fé, com medo de perder a graça de Deus. Você não precisa viver o caminho da salvação com medo de tropeçar, de errar, de falhar, e por causa disso ter o seu nome riscado do livro da vida. Afaste o medo, tire o medo. Porque você que já foi salvo, já foi eleito, já foi alcançado, isso aconteceu por causa da obra de Deus, não por causa da sua boa vontade. Então, o que predestinação significa na teologia luterana? A certeza de que a minha salvação não dependeu de mim, dependeu de Deus. A garantia de que quem realiza a obra da salvação em mim é Deus, não sou eu. Não é meu esforço, não é minha boa vontade, não é meu desejo, não é tudo aquilo que eu possa fazer, não são as minhas boas obras que vão me dar certeza de que eu sou salvo. É o fato de que eu fui eleito por Deus. E é isso que eu tenho que tomar como certeza, como definitivo. Se eu estiver passando pela maior crise existencial da minha vida, eu posso me lembrar de que eu estou guardado debaixo das potentes mãos de Deus e nada me arranca. O diabo não pode roubar a minha salvação. As enfermidades, a morte não podem roubar a minha salvação. Nada pode me arrancar debaixo das asas daquele que me protege, como uma galinha protege os seus filhinhos. É isso que é a mensagem da predestinação. Eu não devo temer mais nada, porque tenho a garantia de que fui, antes da fundação do mundo, eleito, chamado, escolhido, predestinado. Não dependeu de mim, dependeu da boa vontade de Deus, e graças a Deus que não dependeu de mim, porque se dependesse de mim, talvez eu realmente fosse me lascar. Mas não dependeu da boa vontade de Deus. E aí Paulo escreve também em Filipenses, né? Porque dele é o querer e também é o efetuar. Significa que a obra da salvação, que é um caminho que a gente tem que trilhar, significa que ele nos ajudará a seguir esse caminho. Nós não estaremos perdidos, sozinhos na caminhada, porque se Deus quis nos salvar, nos elegeu, nos escolheu, ele vai garantir a nossa continuidade. Ele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Ele não começará uma obra em nós e deixará pela metade.
Às vezes a gente até pode se esforçar para querer impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, mas Deus, que começou a boa obra, não vai terminar. E essa é a palavra da predestinação. Não é tentar entender uma lógica metafísica explicativa, mas é saber que eu fui eleito, fui chamado, fui escolhido. Então, é sobre isso, a predestinação, na interpretação luterana do tema nas Escrituras Sagradas. Mas também tem uma outra função, uma outra realização. Primeiro, saber então que eu sou predestinado, primeiro me dá a garantia de que eu sou salvo. Então eu posso relaxar, mas ao mesmo tempo eu não posso relaxar. É contraditório, mas eu posso relaxar no sentido de que eu não devo mais ter medo de perder a salvação. Mas ao mesmo tempo, eu, sabendo que sou predestinado, necessariamente haverá uma inquietação interna, uma inquietação na alma, porque essa predestinação não é qualquer predestinação. Veja o versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, veja, a predestinação não é uma desculpa esfarrapada para dizer fui eleito e agora vivo inconsequentemente, porque nada pode me afastar da salvação. Não é. Porque a predestinação é para a santidade, é para a vida em fidelidade. Porque viver e ter fé, o justo viverá por fé. Fé também é fidelidade. Portanto, Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Por isso que a mensagem da predestinação é uma mensagem de inquietação. Desenvolvermos na nossa vida os frutos dessa eleição, os frutos desse chamado, dessa escolha. Ele nos destinou para sermos filhos de Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Portanto, nós fomos chamados, eleitos, escolhidos, predestinados para que a nossa vida seja um manifesto de louvor, de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Então veja, isso é o fascinante, né, da Escritura, ao mesmo tempo que ela nos acalenta e nos tranquiliza, para que a gente nunca mais deixe se tomar pelo medo, ao mesmo tempo ela nos impulsiona para a gente nunca ficar conformado com a situação em que nos encontramos, mas sempre buscarmos o aperfeiçoamento ou o melhoramento, uma palavra que Lutero gosta muito. Buscarmos o melhoramento por quê? Porque nós somos predestinados para isso. Mas aí que está a diferença desse discurso, de um discurso legalista, é que o meu esforço, a minha entrega a uma vida dedicada a manifestar os frutos da justiça, da paz, da reconciliação, já não é motivada mais pelo medo de perder a salvação. Não, é motivada pela alegria de saber-se salvo. E mais do que isso, de saber que a obra de Deus vai se realizar. Porque, de fato, estando na presença de Deus, tendo alcançado sua graça, crido no Evangelho da verdade, eu tenho a esperança de que talvez essas tentações que me acompanham durante anos, eu penso, Senhor, nunca vou superar, vou sempre ter essa fraqueza, esse defeito, essa falha. Bom, a gente não se resigna. Por mais difícil que seja a nossa luta contra os nossos próprios pecados, a gente nunca pode se resignar. Porque tem algo esperançoso na nossa caminhada, que é o fato de que Deus nos chamou para uma vida que reflete o brilho de Cristo. Portanto, há esperança. A gente pode continuar lutando. A gente não precisa se entregar às nossas tentações e dizer assim, não, é assim mesmo, eu sou assim, é a minha personalidade, é o meu jeito, é os meus traumas, enfim, e é isso. Não, jamais podemos nos conformar. A gente pode continuar caindo, mas a gente vai continuar sempre levantando e lutando, sempre na esperança de que nós superaremos, nós venceremos as nossas tentações, nós venceremos os nossos pecados e fraquezas. Claro que não definitivamente, mas venceremos boa parte deles, sim.
Porque é uma promessa que está sobre nós, é uma palavra que está sobre nós. Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Portanto, essa não é uma palavra de terror. Olha, seja santo e irrepreensível, senão fogo nele. Não, não é uma palavra de terror. É uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, é uma palavra de... Não, levanta a cabeça, sacode a poeira e vai. De novo, tenta de novo. Acordou, tenta de novo. Tenta de novo, mais uma vez. Nunca perca a esperança de lutar e de vencer. Você é alcançado pela graça. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi batizado. Por isso que o batismo é tão importante na teologia luterana. É um sinal físico, visível, do derramamento do Espírito Santo na vida da pessoa que crê. E é uma ação de Deus, né? Por isso que nós entendemos o batismo como um ato do próprio Deus, um selo do próprio Deus. É o sim de Deus, né? O batismo não é o nosso sim para Deus, pelo menos na teologia luterana, mas é o sim de Deus para nós. E nós aceitamos esse sim e somos beneficiados com essa graça que atua em nós, nos transformando, nos mudando, nos auxiliando e nos ajudando a entender a sabedoria, a vontade de Deus e o mistério. Porque esse é o caminho inevitável para aqueles que foram eleitos por Deus. Porque, ao fim e ao cabo, o que importa é que essa ação de Deus acontece porque ele nos revela esse mistério, né? Diz o versículo 9, porque a vontade de Deus é reunir para si, e o texto, versículo 10 tem uma expressão ainda melhor, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós somos propriedade de Deus. Fomos escolhidos para ser propriedade de Deus. E Ele nos deu o Espírito como penhor. Ou seja, não tem como alguém nos roubar. Não tem como isso não ser concretizado. O penhor que dá garantia de que o Senhor vai vir buscar essa propriedade, que somos nós, é o Espírito que Ele nos concedeu. Por isso, a predestinação na teologia luterana, eu diria na teologia paulina, é uma mensagem de esperança, de fé, de ânimo, de entender que nós não podemos ser separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E saber disso, e é importante ter convicção disso. Ou seja, é importante falar disso para a gente ter sempre convicção, porque dúvidas nós teremos, inevitavelmente. Mas sabendo disso, a gente pode ter convicção. Nada pode nos separar e nos tirar da eleição que nós recebemos através de Cristo Jesus. Por isso que o Lutero foi muito atormentado porque cresceu sob a visão legalista, né? De sempre com medo de perder a salvação, porque pecava. Coitado, pecava igual um condenado. Vivia sempre desesperado. Quando ele alcança a graça, o Evangelho da Graça, e sente o alívio, mesmo assim ele é atormentado constantemente, porque o diabo vinha toda vez no ouvido do coitado, condená-lo, né? Acusá-lo, mas aí, ó, tá aí, mas tá aí desse jeito. E vinha sempre acusado. E o Lutero tinha um hábito, pelo menos é o que dizem, de que sempre que o diabo o atormentava com dúvidas, com incertezas, com acusações, ele batia na mesa: eu sou batizado. E dizer eu sou batizado era dizer assim: não, essa é a marca, uma marca física, real. Eu tenho uma certeza. A palavra visível de Deus no batismo me dá a garantia de que eu pertenço a Ele. Eu não pertenço ao diabo, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus. O diabo pode fazer o que quiser, mas sou batizado, não tenho medo. É uma palavra forte de dizer o seguinte: bom, essa é uma ação de Deus, não é minha, e eu enfrento o que vier pela frente, não tenho nada a temer. Por isso, nós, o que fomos eleitos no amado, e que nos concedeu essa graça, esse prazer, essa oportunidade, devemos acalentar o nosso coração nessa palavra e usar dela como um gás, uma força, um ânimo para a gente buscar na nossa vida manifestar os dons, os talentos e o fruto de justiça
que o Espírito Santo deseja realizar em nós e através de nós. Se os eleitos desse mundo fizerem a sua parte na promoção do bem, da justiça, da paz, da reconciliação, nós temos esperança, sim, não só do porvir, mas de construir nas nossas relações pessoais, locais, um mundo mais justo, mais bonito, mais feliz, mais harmonioso, porque foi para isso que nós fomos chamados e Deus nos convida a tomarmos posse desse chamado, dessa palavra, dessa motivação. Amém. Amém. Em resposta a essa expressão, a essa palavra, eu convido a ficar de pé.